isso aí. Vamos começar então agora a nossa aula de revisão, né? Que aí vocês vão ficar com todo o conteúdo aí bem avivado aí na memória e a gente vai, ó, arrebentar. Então vamos lá, deixa eu colocar meu violão aqui no suporte dele, né? Pra gente começar com a nossa revisão sem delongas, que a gente tem aí umas questões aí bem interessantes, né? E vamos começar então com esse mapa aqui da arte contemporânea, né? Vamos ver aí, gente, como é que está aí a situação, the situation. A arte contemporânea, peguem aí todos os detalhes, né? Ela começa a valer aí a partir do início do século, dos primeiros anos do século XX, né? É isso que significa essa palavrinha aqui, meados, né? O comecinho lá do século XX, aí já passou a se chamar as artes de contemporâneas, as artes que vão acontecendo durante este nosso tempo, tá bom? Então, tá valendo aí, ó, tá rolando aí a pop art, que começou lá em 1960, onde eles priorizam, né, mexer ou chamar a atenção para fetiches e símbolos da civilização de consumo, né? Aí tem também uma tendência também que está valendo aí, que é o minimalismo, o uso mínimo de recursos visuais, né, em todas as nuances aí, tá? Aí vem a arte, que é o pessoal que estuda e explora a ilusão óptica e os efeitos ópticos também. Tudo que mexe com, que faz, dá a impressão, você olhando, você fica com a impressão que uma coisa está acontecendo e realmente, na verdade, não está. Por exemplo, que o desenho está se movendo e não é nada disso, tá? É só truque de imagem mesmo. Então, ainda tem também o concretismo. Esse aqui é o mais complexo de todos, né? O concretismo, no Brasil teve um manifesto aí do neoconcreto. Daqui a pouco, quando a gente chegar lá na lâmina, lá a gente vai ver mais detalhes sobre ela, assim, que eu gosto de mostrar, que tem umas coisas que só a gente em loco mesmo para ver. E a arte povera talvez seja mais fácil, porque é aquela arte que é feita com material supérfluo, descartável, né? Um material menos chique, vamos dizer assim. Os apelidar de... Porque fica tão feio dizer que o material é pobre, né? Não é pobre. Às vezes a arte é altamente chique. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Olha só, ficar junto ali com a lâmina. Olha só, teve um momento no Brasil, um desfile de escola de samba altamente luxuoso, mas somente com todos os carros alegóricos, as fantasias, tudo feito com material reciclável. Então, foi um momento que o carnavalesco ganhou a premiação maior, né? Foi escolhido, levou nota 10, né? E ganhou uma boa grana, por causa da criatividade, né? Por causa o chique estava na criatividade do carnavalesco, Joãozinho 30. Vamos voltar lá para a gente ver mais uma característica de mais um movimento que, junto com a arte povera, também integra essa arte contemporânea, né? Você tem aqui a arte cinética, né, que utiliza também de recursos visuais, técnicas de dar movimento à obra ou impressão de movimento ou impressão de movimento. Esses dois aqui tem tudo a ver, né? Ó, esse movimento com esse outro aqui, ó. E aqui nós temos uma colagem aqui de várias dessas tendências que nós estamos falando, tá? Você tem aqui, ó, Marilyn, tem a arte povera aqui, né? A teótica. E aí tem também aqui Lygia Clark aqui. E vamos lá. Vamos ver o segundo assunto aqui. Sobre os movimentos artísticos. A arte cinética é uma arte que utiliza de recursos visuais e técnicas destinadas a dar movimento à obra ou a impressão de movimento. E o concretismo visa incorporar na arte aí a música, a poesia,
e as artes plásticas, tudo integrado às estruturas matemáticas e geométricas. Então, juntando essas duas ideias aí, é a base do concretismo. E o minimalismo é tentar usar o mínimo de recurso na obra de arte para compor aquela transmissão de mensagem. Eles priorizavam, então, o mínimo de recursos, reduzindo ao seu nível essencial, descartando as futilidades, aquilo que eles achavam desnecessário, eles tiravam da obra de arte. Então, agora aqui, chegamos ao fim da nossa revisão, é rapidinho, é só um gole d'água, a gente volta logo, tá bom? Eita, 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 é nós, né? Então agora a gente vai ver todas essas questões, vamos ler com muito cuidado, porque uma boa leitura de qualquer questão, você está fazendo um concurso, está fazendo uma prova, uma boa leitura já dá aí uma boa ideia do que pode ser a solução do que está sendo proposto, tá bom? Vamos lá? Vamos já para a nossa tela. Atividade aqui, vamos ver então. Na questão de número 1, a arte é sobre a arte cinética, né? Então, é um movimento, isso aqui é um contexto, uma contextualização da nossa questão, do assunto, né? É um movimento artístico que explora um movimento real ou aparente de obras de arte, muitas vezes envolvendo interação com o espectador ou elementos naturais, como o vento. Considerando essas ideias aí, esse contexto, né, qual das alternativas abaixo melhor descreve uma característica fundamental da arte cinética? Então, com isso aqui em mente, né, você vai responder aí. Você veja, eu tenho aqui 5 alternativas e a gente vai descobrir através da leitura, né? Através da interação mental, nós vamos descobrir qual que dá mais certo com a arte cinética. Você vê aqui, em primeiro lugar, você tem dizendo, a arte cinética é exclusivamente baseada em pinturas estáticas que retratam cenas sem movimento. Não vou dizer nada. Quero só ver você aí. A arte cinética prioriza a representação de figuras humanas em poses estáticas. Essa palavra estática aí, tá? Caso você não se lembre, significa parada, a pessoa está parada. Eita, professor, mas você entrega, né? Entrega a resposta muito. A arte cinética é focada apenas em esculturas tradicionais, sem qualquer referência ao movimento. Falei nada, não falei nada. A arte cinética utiliza elementos móveis, como motores ou ventos, para criar obras que se movem ou mudam com o tempo. E por último, aqui você tem o seguinte, a arte cinética é uma forma de arte digital, que não envolve objetos físicos. Então, já ficou assim, mais do que óbvio, facílimo de matar, achar a solução, né? Então, está aqui, ó. Né? Lá no contexto, a gente já viu que ficou bem clara essa ideia de movimento, né? Elementos... Aliás, a própria palavra cinética, né, é uma palavra que tem a ver com o movimento. É muito bom a gente sempre estar sabendo o significado, né, dos contextos, dos conceitos. Né? Então, vamos seguir aqui, que na segunda questão você tem essa imagem aí, tá? Que a gente viu várias vezes durante as aulas, é a unidade tripartida, que é uma obra feita de aço inoxidável, né? Aí foi feita pelo Max Bill, e está na USP, né? No Museu de Arte Contemporânea. Essa obra aí, então, a qual tendência artística pertence? Eu já falei várias coisas, várias palavras, aí que você já ficou mais ou menos com
com a tendência de resposta na cabeça, eu tenho certeza. Então, seguindo aqui, nós temos, olha aqui, mais uma vez, alternativas para a gente ler, analisar. É sempre bom aprender a fazer isso aí com calma, com tranquilidade, né? Olha só, minimalista, em busca de precisão nas formas, uso de formas abstratas. Pop art, influência do cubismo. Op art, união entre forma e conteúdo. Arte povera, defesa da racionalidade, lógica e cientificismo. Concretismo, uso de formas abstratas, união entre a forma e o conteúdo, defesa da racionalidade, lógica e cientificismo. Então, a gente analisando aí, a gente já estava mais ou menos direcionado, né? Não vai ter dificuldade em reconhecer naquela figura lá uma arte concreta, tá? Que usa formas abstratas, formas assim que não tem tanta definição, né? Que você não vai dizer, isso aqui é uma roda, isso aqui é uma bola. Você não consegue dizer exatamente o que aquilo é, porque existe uma união entre a forma e o conteúdo. Então, vamos seguir agora para uma questão e que você vai se preparar, vai pegar uma nave aí e vai para o futuro nela, né? É o decolando para o futuro, pegando esse foguete aí e indo longe, né? Você vê aí a questão 3, observe essa imagem. A imagem, a própria imagem, ela é um discurso, ela é um texto, ela já fala um bocado de coisa. E o cara nem botou o nome nessa obra de arte aí, ele simplesmente colocou ali aquilo lá e o Donald Judd, né? Então vamos ver o segundo texto, né? Um segundo texto tem o seguinte, vamos ler cuidadosamente. Embora não fosse um grupo ou movimento organizado, o minimalismo foi um dos muitos rótulos, um nome, né, que se colocou, incluindo estruturas primárias, objetos unitários, arte ABC e cool art, a gente nem chegou a falar ainda sobre ele, aplicados pelos críticos para descrever estruturas aparentemente simples que alguns artistas estavam criando. Aquilo que eu falei durante as aulas, né? Um grupo começa com uma tendência, aí depois outro grupo começa com outra tendência, aí começa a fazer aquele burburinho, as pessoas começam a falar no assunto, quando vê, vira uma tendência artística, mais uma, né? Quando a arte minimalista começou a surgir, muitos críticos e um público opinativo julgaram-na fria, anônima e imperdoável. Os materiais industriais pré-fabricados, frequentemente usados, não pareciam arte. Eita, os caras desceram a lenha mesmo com gosto, né? Então, olha só as críticas que esse tipo de arte começou a enfrentar, começou a receber. Já dá até para ficar com dó, né? Porque não é fácil você fazer um trabalho e chegarem as pessoas e tchá, descerem a lenha, falarem mal. Não é verdade? Então, de acordo com o texto lá, que tem só a imagem, o texto 1, né? E esse texto 2, que fala aí das críticas, né? Compreende-se que obra minimalista é uma... Agora é com você. Você vai ler aqui cuidadosamente, né? Essas 5 possibilidades aí, você vai chegar rapidamente aí na sua conclusão. Obra minimalista é uma representação da simplicidade pelo artista, uma exploração da técnica da escultura cubista, uma valorização do cotidiano por meio da geometria, uma utilização da complexidade dos elementos formais. Eu vou grifar aqui as palavras importantes, né? Aqui é complexidade, aqui é exploração, aqui é representação e simplicidade. E nessa letra E você tem aqui uma combinação de formas sintéticas num espaço utilizado. Então, o que é a obra minimalista? A gente vai entender claramente que é uma combinação
das formas sintéticas no espaço utilizado. Então, é o uso mínimo de recurso, é o uso mínimo de espaço, né? Uma colocação aproveitando muito bem o espaço. Então, na questão de número 4, né, você tem o seguinte: a arte minimalista, mais uma sobre a arte minimalista, né, foi constituída em meados, no início dos anos 60. Gente, tem muita coisa sobre a arte minimalista. A gente pensa por que é uma arte mínima, de poucos recursos, de poucas... Não tem grandes movimentos, não tem grandes objetos, mas ela tem, assim, influência em várias outras artes, tem influência até na alimentação, é uma coisa. E caracterizava-se como a radicalização extrema de algumas ideias vanguardistas. Na roupa também, tá? Diante disso, a estética minimalista busca a simplicidade e a essência das formas. Olha aí já tem muita dica aí, tá? Então, considerando aí essa outra visão aqui, né? Essa abordagem, assinale a alternativa que melhor descreve essa corrente artística. Vamos ver aqui as alternativas que tem para a gente analisar e chegar a uma conclusão. Você vai ficar assim muito fera nessa questão de analisar as alternativas para saber. Você já vai lendo e já vai pensando, né? O movimento minimalista busca a redução ao essencial, utilizando formas simples e cores neutras para transmitir a sensação de clareza e ordem. Olha aí. Aí vem o minimalismo, é caracterizado essencialmente pela utilização de ambientes vazios e instalações artísticas que não fazem uso de formas definidas. Nossa! O minimalismo é um movimento que apenas enfatiza a irracionalidade e a desordem do mundo. Eita, contemporâneo, sem permitir a clareza. A estética minimalista deve ser vista como um desprezo à complexidade, reduzindo a arte a representações escassas e sem conteúdo. Eita. Aí tem aqui também, o minimalismo apenas faz uma crítica à modernidade sem aportar novas práticas ou refletir sobre a condição humana. Então já temos aí que a gente já viu claramente que está fora, não tem nada a ver. Então, nós vemos que logo de cara o movimento minimalista busca redução ao essencial, utilizando formas simples e cores neutras para transmitir uma sensação de clareza, de ordem, tudo está bem, tudo está no seu lugar, né? E aí, nós chegamos então ao nosso material complementar, que é uma indicação aí de um vídeo para você assistir, né? E se informar mais sobre essas obras que são colocadas em instalações artísticas, né? Na instalação artística tem várias maneiras e são colocadas. Tem as instalações que são efêmeras, são passageiras, né? E tudo isso você vai ficar sabendo, vai ficar dominando através desse vídeo aí. Chegamos ao final da nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido bem todas as obras que nós falamos a respeito e ficamos por aqui. Tchau.